Putin está agora se preparando para uma nova ofensiva, com cerca de 50 mil soldados russos e norte-coreanos, com o objetivo de retomar territórios que a Ucrânia capturou recentemente. Essa tentativa de contra-ataque ocorre após diversas tentativas fracassadas. Anteriormente, Putin havia prometido recuperar a região até o início de outubro, mas o prazo passou sem resultados. As forças ucranianas conseguiram repelir as investidas russas com relativa facilidade, destacando a dificuldade que o exército russo enfrenta para recuperar o controle em suas próprias áreas. Putin, como de costume, responsabilizou o Ocidente pela situação. Ele insiste que o apoio dos países ocidentais à Ucrânia é uma tentativa de minar a Rússia, a ponto de afirmar que o país se tornou a primeira potência nuclear a ser invadida. Paralelamente, o líder russo se tornou o primeiro presidente em exercício a ter um mandado de prisão internacional emitido contra si, o que apenas complica sua posição doméstica e internacional. Embora Putin busque unir o povo russo em apoio às forças armadas e aos soldados, há sinais de insatisfação crescente entre a população, especialmente entre os evacuados das regiões mais atingidas pelos combates. Esses cidadãos estão cada vez mais descontentes com o governo russo e culpam Putin pela instabilidade e pelas perdas territoriais. Por outro lado, a decisão da Ucrânia de avançar até o território russo gerou debates internos. Muitos críticos de Zelensky questionam se os recursos e tropas ucranianas não estariam sendo melhor empregados na defesa das próprias linhas de frente dentro da Ucrânia. No entanto, estrategistas ucranianos argumentam que essa incursão mostrou que a Rússia não é invencível, desmoralizando as forças russas e criando uma oportunidade de negociação mais favorável para a Ucrânia. Essa nova incursão ucraniana, além de surpreender o Kremlin, também teria forçado alguns oligarcas e aliados próximos de Putin a questionarem o rumo do conflito. Internamente, há uma pressão para que o governo não permita que a Ucrânia mantenha sua presença em solo russo, o que pode afetar a percepção de Putin como líder forte. Para a Ucrânia, essa estratégia também visa a desviar forças russas da linha de frente no leste, onde estão concentrados ataques contra regiões como Vuhledar. Embora não esteja claro o quanto de sucesso essa estratégia teve, oficiais ucranianos relatam uma mudança no comportamento das tropas russas no leste, afirmando que muitos soldados russos parecem mais cansados e com menor intensidade nos ataques, talvez pela escassez de munição e desgaste físico. Com os sucessivos fracassos em cumprir prazos, a Rússia adiou novamente o objetivo de retomar o território, agora para fevereiro de 2025. Ao mesmo tempo, há rumores de que a Rússia contará com apoio norte-coreano para uma nova tentativa de retomada. No entanto, o envolvimento de soldados estrangeiros e a falta de progresso nas ofensivas internas podem ser vistos como sinais de uma estratégia russa cada vez mais desgastada e em busca de apoio externo para alcançar os objetivos iniciais. A situação nas áreas afetadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia está cada vez mais tensa. Recentemente, surgiram protestos de russos que foram forçados a deixar suas casas devido às ofensivas ucranianas. Essas pessoas, desalojadas há 3 meses, estão indignadas com a falta de apoio do governo russo, que não providenciou compensações financeiras nem acomodações temporárias adequadas. Durante as manifestações, os desalojados expressaram frustração e relataram que foram deixados sem alternativas, estando agora dispostos a permanecer em qualquer condição, mesmo sem abrigo adequado. Além disso, há um elemento importante no conflito que reforça a tensão interna na Rússia. Muitos cidadãos russos acreditaram que as tropas ucranianas que entraram na Rússia eram da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, devido à intensa propaganda que apresenta o conflito como uma guerra contra o Ocidente. Essa visão ajuda a manter o apoio popular a Putin, embora a guerra esteja trazendo prejuízos econômicos significativos ao país e enfraquecendo a economia russa. Enquanto isso, 50 mil soldados russos e norte-coreanos se preparam para entrar na região ocupada. Relatórios dos Estados Unidos confirmam que a Rússia reuniu essa força sem tirar soldados da linha de frente.
mostrando o esforço para manter o controle no leste ucraniano enquanto tenta retomar áreas perdidas para a Ucrânia. As forças ucranianas, por sua vez, estão em posição defensiva, fortificando o território conquistado, o que torna o contra-ataque russo mais difícil e potencialmente custoso em vidas. Essa nova ofensiva apresenta desafios para as tropas norte-coreanas, que lutarão como infantaria leve, sem o apoio de veículos blindados. O uso de táticas ucranianas, como ataques de artilharia e drones, pode se mostrar devastador para esses soldados desprotegidos, como já ocorreu em confrontos anteriores no leste da Ucrânia. Além disso, a insatisfação popular com a falta de transparência do governo russo é evidente. Muitas pessoas na região afetada pelo conflito estão perdendo a confiança nas autoridades, que, segundo relatos, minimizam a situação e falham em alertar a população sobre ataques iminentes. Essa falta de comunicação e o agravamento das condições de vida para os deslocados geram descontentamento crescente e enfraquecem a imagem de Putin entre alguns cidadãos. O caos nas áreas próximas à fronteira com a Ucrânia está se intensificando, com milhares de russos sendo forçados a deixar suas casas enquanto as tropas ucranianas avançam e tomam cidades importantes. A reação da população russa é de extrema frustração, pois muitos se sentem abandonados e desamparados pelo governo de Putin, que parece mais interessado em encobrir a gravidade da situação do que em proteger seus cidadãos. Um dos grandes choques para esses cidadãos foi perceber a falta de competência e transparência do governo russo. As evacuações foram mal organizadas e, em muitos casos, nem sequer foram comunicadas oficialmente. Pessoas relataram ter sido ajudadas por vizinhos para escapar, pois não havia qualquer assistência oficial. Em vez de ônibus para evacuação, como divulgado pela mídia estatal, muitos foram forçados a fugir em carros próprios, sem garantias de segurança. Esse desespero é agravado pela falta de comunicação e de eletricidade em várias áreas, deixando os evacuados sem acesso a informações básicas sobre o que realmente está acontecendo. Para piorar, o governo russo baniu recentemente o YouTube e o aplicativo de mensagens, dois dos últimos canais que ainda ofereciam informações mais imparciais sobre a guerra. Sem esses meios, os cidadãos russos agora enfrentam uma lacuna ainda maior de informações confiáveis, ficando cada vez mais vulneráveis à propaganda estatal, que insiste em retratar a invasão ucraniana como uma pequena incursão ou um incidente temporário, mesmo com o avanço significativo das tropas ucranianas. Os russos na região de Kursk sentiram o impacto da incursão ucraniana, percebendo que suas expectativas de segurança, baseadas nas promessas de defesa do governo, foram destruídas em questão de horas. A ofensiva ucraniana rompeu as duas linhas defensivas russas, pegando muitos moradores de surpresa e deixando-os com uma sensação de traição e abandono. Para muitos, foi assustador ver que o governo demorou a admitir a magnitude do ataque, criando um ambiente de confusão e pânico. A crítica à maneira como o governo russo lidou com essa crise está crescendo. Em várias áreas, os russos estão cada vez mais insatisfeitos com Putin, apontando as falhas de seu governo na comunicação e a forma como ele tem manipulado as informações para manter o controle. A Ucrânia continua a intensificar suas táticas para dificultar a posição da Rússia na região de Sui, próxima a Kursk. Recentemente, a Ucrânia conseguiu prender um batalhão russo ao sul de Sui ao destruir 3 pontes vitais para o abastecimento das tropas russas, isolando-as e criando uma situação extremamente desafiadora para o exército russo. Com essa estratégia, a Ucrânia impõe uma pressão crescente sobre as forças russas, que agora enfrentam dificuldades logísticas para enviar suprimentos à área isolada. Apesar dessas perdas estratégicas, Putin continua a tentar manipular a opinião pública interna através de uma máquina de propaganda bem estruturada. A mídia estatal russa, como a Russia Today e a agência TASS, procura minimizar os sucessos ucranianos, enquanto exagera ou inventa supostas perdas ucranianas e destruição de equipamentos. As reportagens afirmam que a Ucrânia sofreu perdas significativas de veículos, unidades de artilharia e sistemas de guerra eletrônica.
enquanto outros relatos propagam a ideia de que a OTAN estaria diretamente envolvida nos ataques. Essa narrativa reforça a imagem da Ucrânia como uma ameaça ocidental agressiva, alimentando o sentimento anti-ocidental entre os russos. Na região de Donbas, a mídia russa também está focada em promover as vitórias locais do exército russo, enquanto ignora as perdas e os avanços ucranianos na região de Kursk. Essa omissão ajuda a desviar a atenção do público russo para áreas onde a Rússia ainda consegue fazer progressos, minimizando o impacto das conquistas ucranianas em Kursk. Em uma declaração polêmica, Putin comparou a invasão ucraniana a um trágico evento que marcou a memória coletiva russa, o massacre de Beslan, ocorrido há cerca de 20 anos. Esse episódio, em que centenas de pessoas, incluindo muitas crianças, morreram em um ataque terrorista, continua a ser lembrado com grande tristeza na Rússia. A analogia com o massacre busca, aparentemente, associar o avanço ucraniano a um evento de grande dor e sofrimento nacional, uma tentativa de mobilizar a opinião pública em torno de um sentimento de ameaça existencial. Contudo, apesar dos esforços de controle de informação, a insatisfação entre os russos cresce, especialmente entre aqueles próximos à linha de frente que sofrem diretamente com os efeitos da guerra. Se essa ocupação ucraniana se prolongar, pode ser um pesadelo para Putin. A população russa, que já suporta os custos humanos e materiais da guerra, pode começar a questionar o propósito de tanto sofrimento sem resultados concretos. Putin corre o risco de ver crescer um movimento de descontentamento entre os russos, o que pode levar a protestos ou greves em massa. Apesar de ainda haver um apoio significativo ao governo, especialmente entre os que foram afetados diretamente pelo conflito e que ainda acreditam no líder, a desconfiança está se espalhando. Para Putin, o pior cenário seria perder ainda mais apoio popular, o que poderia desencadear manifestações em grande escala, algo que ditadores temem profundamente. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.